O treinamento desta segunda-feira teve definições importantes para a próxima partida do Inter no Campeonato Brasileiro contra o Coritiba, na capital do Paraná. Alguns jogadores que estavam no departamento médico não conseguirão se recuperar a tempo e virão desfalques no próximo compromisso do Inter na temporada de 2023. Já Gabriel Mercado, este está recuperado de uma fase de transição física que passou durante esta intertemporada na parada da data FIFA nesse ano de 2023. No mercado de transferências, o presidente Alessandro Barcelos, em entrevista ao pessoal do Bola nas Costas, atualizou a situação de Gustavo Cuéllar e largou a real de que é muito difícil que o volante colombiano chegue ao estádio Beira-Rio. Além disso, revelou também que, de fato, houve investida por dois atacantes sul-americanos que jogam pelo Eintracht Frankfurt e que essas investidas acabaram não resultando em sucesso. No Conselho Deliberativo do clube, o Internacional não avançou muito na discussão relacionada à Liga Forte do Futebol e nenhuma grande definição foi tomada pelos conselheiros. Nico Lopes quer voltar. Está encerrando seu contrato com o Tigres do México e vê com bons olhos a ideia de jogar no Beira-Rio. Entretanto, a direção já tem uma posição sobre o assunto. Esse é o Diário do Inter KTO, desta segunda-feira, 19 de junho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. E eu começo falando sobre o treinamento que aconteceu na parte da manhã e que eu estive por lá no CT Parque Gigante, acompanhando pelo menos a parte que foi aberta à imprensa, o aquecimento que a gente pôde acompanhar. E no aquecimento, algumas informações importantes para o jogo contra o Coritiba nesta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro, porque dois jogadores que estavam no departamento médico ainda não têm recuperação para essa partida e também para o jogo contra o América Mineiro, já que o Inter vai para Curitiba, de Curitiba vai para Belo Horizonte com o mesmo elenco e tudo. Maurício e Gabriel estão fora desses dois jogos. Vamos por partes. Primeiro, o Gabriel. O Gabriel está recuperado da lesão que ele teve no joelho, está treinando normalmente com os demais jogadores, não participou do jogo-treino no último fim de semana contra o Futivida, porque entenderam que ainda é melhor dar uma preservada nele e deram uma segurada nesses dois jogos contra o Coritiba e também contra o América Mineiro. Ele está evoluindo, ele está trabalhando normalmente, mas ainda tem algumas preservações envolvendo esse jogador e por isso optaram por não prepará-lo para viajar contra Curitiba e contra o América Mineiro. Vão dar uma seguradinha a mais no Gabriel por enquanto, ele que não joga desde o mês de outubro. Além do Gabriel, o Maurício também está sendo preservado. O Maurício teve uma luxação no ombro no último clássico Grenal e desde então está afastado. O que a gente ouve do Maurício é que ele está passando por trabalhos de reforço físico no ombro, porque ele sente algumas dores ainda. Um choque no ombro pode piorar a situação que ele teve, ainda é um lugar que está muito delicado, então por isso está se evitando, primeiro, que ele vá para os treinos e segundo, que ele vá para o jogo, pior ainda. Então, preservam ele também dessas duas partidas, Coritiba e América Mineiro. Tanto para o Gabriel como para o Maurício, a expectativa é que depois do retorno da delegação, eles possam treinar normalmente e aí já para poder entrar em campo. Maurício contra o Independiente Medellín, o Gabriel não contra o Independiente Medellín porque é uma fogueira, mas um pouco mais pra frente, são jogadores que devem entrar aos poucos no elenco do Internacional. Mercado viaja. Gabriel Mercado, que passou por um processo de transição física durante essa parada da data FIFA, treinou normalmente hoje e deve viajar para Curitiba e depois para Belo Horizonte nessa sequência de jogos do Internacional. Lembrando que o Rodrigo Moledo está suspenso, não joga contra o Curitiba, mas deve viajar para jogar daí contra a equipe do América Mineiro. Quem também viaja é Johnny. E o Johnny foi campeão da Liga das Nações da CONCACAF, da América do Norte, pela seleção dos Estados Unidos, venceu por 2-0 o Canadá e o Johnny entrou no segundo tempo, participou do jogo do título da seleção dos Estados Unidos. Inclusive lá no Instagram do A Dupla, que você tem que seguir, @ADuplaYT no Instagram, a gente postou um vídeo do Johnny comemorando no ônibus da seleção dos Estados Unidos, dançando e celebrando o título que ele ganhou da Liga das Nações Norte-Americana, da Liga das Nações da América do Norte. Agora ele volta para Porto Alegre. Já está na capital gaúcha e deve se reapresentar nessa terça-feira. Não deve treinar ainda na terça-feira, talvez treine na quarta, mas viaja
A tendência é que o Johnny viaje para Curitiba e para Belo Horizonte para esses jogos. Talvez não jogue contra o Coritiba, mas contra o América Mineiro deve jogar e o Johnny deve estar à disposição do técnico Mano Menezes para essas duas partidas, tá? Na tarde dessa segunda-feira, eu gravei um vídeo repercutindo a entrevista que o presidente Alessandro Barcelos deu ao Bola nas Costas, da Rádio Atlântida Exclusiva. E nessa entrevista, o presidente fez uma série de revelações importantes. Entre elas, e eu destaco essas duas, ele falou que um dos motivos da demissão, da reformulação no departamento de futebol, na reformulação no departamento de preparação física do Internacional foi que o Conselho de Gestão exigiu para o departamento de futebol, olha, no planejamento tem que constar uma prioridade para o Campeonato Gaúcho. Se o planejamento da preparação física ele prevê assumir algum risco para esticar mais a corda, que se estique a corda já no início do ano, porque a gente precisa ser campeão gaúcho. E isso não foi cumprido. A corda não foi esticada no início da temporada. E aí foi feito um planejamento para que o Inter tivesse o ápice no meio da temporada e isso não era o que havia sido combinado. E também por isso o departamento de futebol caiu e o presidente Alessandro Barcelos revelou isso nessa entrevista. E o presidente deu uma cutucada no Edenilson e no Tyson, porque ele foi questionado sobre as saídas do grupo que não foram repostas e ele disse: quem saiu do Inter e que tá bem no seu clube? Todos que saíram seguem como reservas, seguem sem conseguir jogar, sinal de que o Inter não errou tanto assim nas suas saídas. É uma cutucada no Edenilson, que tá na reserva do Atlético, no Tyson, que tá na reserva do PAOK, sem ser diretamente para eles, mas para as pessoas que defendem a permanência deles, que foi ao contrário do que a direção fez. O presidente Barcelos deu essa cutucada nessa entrevista. Eu conto esses detalhes aqui, é só clicar para assistir no vídeo que eu gravei na tarde desta segunda-feira. Outros detalhes também foram revelados pelo presidente Alessandro Barcelos nessa entrevista, tá? Por exemplo, ele falou sobre Gustavo Cuéllar e ele praticamente descartou a ideia do volante colombiano chegar ao estádio Beira-Rio. Por quê? De acordo com o presidente Alessandro Barcelos, o Cuéllar é uma situação muito simples. O Inter tem interesse no jogador, o Inter manifestou esse interesse, mas esbarrou no Al Hilal, que colocou o preço do Cuéllar lá em cima, um valor que o Inter não vai pagar. Então o Inter está praticamente fora dessa negociação, mesmo vendo que o Corinthians tem se aproximado, o Cuéllar tem feito força para voltar para o futebol brasileiro para jogar no Corinthians. Ele, presidente Alessandro Barcelos, nessa entrevista, colocou o Inter praticamente fora da disputa pelo Cuéllar, mesmo admitindo que sim, é um jogador interessante, que sim, é um jogador que o Inter gostaria de ter no elenco. Presidente Alessandro Barcelos também falou a respeito de Alário e Borré. Ele deu diversos bastidores da viagem que fez para a Europa, por exemplo, para contratar o Ener Valencia. E no itinerário dessa viagem teve uma parada em Frankfurt, e a gente noticiou isso na época. Teve uma parada em Frankfurt para assistir um jogo do Eintracht Frankfurt e para conversar sobre Borré e Lucas Alário, dois jogadores que estiveram na mira do Internacional e as negociações não avançaram. E aí ele foi para a Turquia para fechar com o Ener Valencia. Foi mais ou menos assim a rota do presidente Alessandro Barcelos, aquilo que a gente dizia lá em fevereiro. Estava no caminho certo, ele confirmou isso nessa entrevista pro pessoal do Bola nas Costas. Eu já dei o link lá naquele vídeo. Assiste a entrevista completa porque ela é bem legal, tá? Bom, dito isso, tá? Eu quero ainda trazer uma sobre mercado de transferências, porque o Nico Lopes está encerrando o seu contrato com o Tigres do México, tá? E ele vai sair do Tigres do México. Ele não vai renovar com a equipe mexicana e com isso ele pode assinar um pré-contrato. Até tô vendo aqui a partir de quando ele já pode assinar um pré-contrato a partir de agora, porque o contrato dele vai até o final do ano. E aí o empresário dos jogadores, representantes do Nico Lopes aqui no Brasil, tem dito, olha, o Nico gostaria de voltar pro Inter. E o Nico sempre cita o Inter, e é um cara que morou muito tempo em Porto Alegre, morou 3 temporadas em Porto Alegre, gostou muito de Porto Alegre, e sempre cita o Inter, tá? O Nico quer voltar, o Nico gostaria de voltar pro Brasil. Mas é importante que se diga isso. Não deve acontecer esse retorno, porque a direção do Inter não está interessada no Nico Lopes. A grande verdade é que a ideia que se teve do Nico Lopes na passagem dele aqui é de que o Inter ficou no lucro da maneira que conseguiu vender ele pro Tigres. Trazer esse cara de volta não faz muito sentido. Então não apostem no retorno do Nico Lopes, mesmo que ele esteja ali tentando forçar a barra um pouco, vai chover declaração pro Inter, declaração de amor pro Inter daqui a pouco, porque ele gostaria de voltar. Mas o Inter nesse momento não está interessado no Nico Lopes, até onde eu apurei, e não é uma negociação provável neste momento, tá? Para fechar,
Vamos falar sobre a reunião no Conselho Deliberativo do Internacional que debateu o assunto da Liga Forte do Futebol, tá? A reunião acabou no início da madrugada e os relatos que eu tive não foram muito bons. Assim, de novo, o assunto ele não tem grandes avanços. É verdade que essa reunião no Conselho Deliberativo ela não tinha nenhum avanço previsto, não teve nenhuma votação, não teve nenhum encaminhamento. Era uma reunião para a direção apresentar aquilo que viu das negociações da Liga Forte do Futebol e para a direção apresentar o porquê entende que o Inter precisa assinar com a Liga Forte do Futebol. Uma reunião conturbada, onde muitos conselheiros divagaram, travaram o assunto, é uma negociação e um assunto que no Conselho ele não anda. A expressão que eu utilizei, inclusive, na hora da dupla KTO, é que esse assunto é uma areia movediça. Parece que quanto mais se mexe, mais se afunda. A partir do momento que ele chegou no Conselho Deliberativo do Internacional, tá? A direção do Inter ainda tem a expectativa de que vá aprovar isso. Mas entende que a oposição ela vai segurar até o último minuto para tentar ganhar vantagem política com isso. Mas a grande verdade é que não dá para dizer que o assunto não é discutido ou que não é proposta a discussão desse assunto. A grande questão é que quando chega no Conselho, o assunto ele não anda. Um dos motivos, por exemplo, de muita queixa da atual gestão é de que, e aí essa informação vem dos próprios conselheiros, foi disponibilizado o documento com o termo sheet, que é o detalhamento da proposta da Liga Forte do Futebol e da proposta do Grupo Serengeti, que compra 20% da Liga Forte do Futebol. E dos 130 conselheiros que protocolaram um pedido para que o assunto não fosse para votação, 20 teriam lido esse documento. E aí a reclamação da gestão vocês estão dizendo que querem debate, mas vocês não leem o documento? Então é porque vocês não querem debate, vocês querem travar o assunto. E é um assunto que está travado, tá? O que foi decidido? Que novas reuniões irão decidir o assunto. É isso. O assunto ele está travado no Conselho Deliberativo do Inter e nesta segunda-feira tivemos mais um episódio disso. Pra fechar, gente, vamos falar de KTO, tá? Vou passar aqui algumas odds. Por exemplo, tem Brasil e Senegal. Eu apostei no empate ou Senegal, porque o Senegal é bom time. Odd do Brasil 1.33, empate 4.75 e Senegal tá pagando 8.5. Tem também Japão e Peru. Odd do Japão 1.66, empate 3.6. O Peru tá pagando 5.5. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!